Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal aqui, fechou? Turma, vamos lá, mais um vídeo aqui da semana. Hoje, começando um pouco tarde, geralmente eu começo a gravar os vídeos aqui na segunda-feira, na parte da manhã da segunda-feira, né? Então, geralmente eu acordo, aí eu vou ler, vou fazer alguma outra coisa que seja mais relacionada a estudo, e aí eu começo a pensar mais ou menos no título do vídeo, no tema do vídeo, no conceito do vídeo de uma forma geral, e aí eu trago conteúdo. Só que diferente de hoje, a parte da manhã foi bem puxada aqui, a parte do dia também foi corrido, porém, deu para reservar um tempinho aqui no final da noite. O Guilherme já dormiu, a Camila também já deitou, então deu para reservar esse momento no final do vídeo aqui para conseguir documentar e deixar gravado aqui o vídeo da semana, fechou? Vamos lá, cenário diferente, como vocês estão percebendo aqui, geralmente eu gravo o vídeo, eu gravava os vídeos geralmente gravado pra cá, né, então a minha mesa ela ficava ali no canto, e aí eu gravava com fundo, era o fundo do guarda-roupa aqui, e eu produzia os conteúdos, sempre produzo os conteúdos assim, e agora eu fiz uma mudança aqui dentro do escritório que eu trabalho, então passei as coisas aqui pro fundo, tem algumas coisas aqui do lado, tem outras coisas que continuam ali, mas eu coloquei a minha mesa no centro, e coloquei os livros aqui no fundo, porque eu tinha vontade, sempre tive vontade de gravar e de montar um cenáriozinho onde mais ou menos eu consigo colocar os livros atrás de mim, porque eu acho bonito, e também porque eu consigo deixar muito mais organizado, então a mesa fica muito mais próxima, a mesa onde eu trabalho, onde tá as coisas aqui que eu costumo rabiscar, que eu costumo fazer, que eu costumo estudar, fica mais próximos do livro, então fica muito mais acessível, sabe? Geralmente eu queria, sei lá, lembrar de algum conteúdo do livro, ou pegar algum livro específico, reler algum livro, alguma parte muito específica, que era alguma coisa muito rápida assim, eu tinha que levantar, tinha que ir atrás do livro que ficava do outro lado aqui do quarto, por mais que é perto, ficava um pouco distante, eu já levantava, já ficava meia hora lá procurando qualquer livro e tal, não sei o que, enfim. Então fica muito mais acessível, visualmente fica um pouco mais bonito, eu me sinto um pouco melhor de fazer assim. Então eu fiz essa mudança de cenário aqui e acredito que agora vai ficar um pouco mais, um pouco melhor para conseguir produzir, para conseguir ter um pouco acesso mais fácil e de alguma forma visualmente um pouco melhor também do que o fundo do guarda-roupa ali, né? Mas enfim, turma, hoje eu vou tentar falar sobre 3 coisas aqui que eu considero muito importantes e que esse tempo que eu tô aqui prestando serviço no digital eu consegui perceber, são basicamente 3 pontos assim que eu acho muito interessantes, eu acho muito importantes para você que presta serviço no digital ou para você que está pensando em começar a prestar serviço aqui no mercado digital. São pontos que de alguma forma eu tento ao máximo me aproximar deles porque de alguma forma me parece, tá? Pela relação que eu tenho com esses pontos e pela maneira que eu vou equilibrando eles de alguma forma, me parece que eles são sempre pontos de atenção muito importantes, no sentido de que eu tento me aproximar e ficar o mais próximo possível deles, porque de alguma forma, se eu despregar de algum deles ou se eu esquecer de algum deles, parece que as coisas elas deixam de caminhar, parece que as coisas elas de alguma forma perdem atração, sabe? Então, sei lá, o fruto, né, desse pensamento, disso que eu vou falar para vocês aqui agora, foi literalmente porque eu estava pensando ontem basicamente no que eu acho que seria interessante deixar documentado que não seja mais ou menos uma coisa técnica, mas também seja uma coisa que seja útil para alguém que esteja começando, para alguém que de alguma forma esteja empenhando algum trabalho aqui dentro, esteja prestando algum tipo de serviço, mas de alguma forma talvez não esteja tendo resultado, ou talvez não esteja trabalhando em algum projeto que seja interessante, ou talvez de alguma forma não consiga enxergar um mínimo progresso que seja em aprendizado, ou seja em nível de atendimento, nível de cliente que você trabalha. E pensando em conseguir mentalmente organizar esses 3 pontos, eu até deixei anotado aqui para não esquecer, e que eu acredito que foram muito importantes para mim, são ainda muito importantes para mim, e eu espero que de alguma forma seja útil para você, tá? Primeiro ponto, vamos lá. Se você presta serviço no mercado digital, se você está pensando em prestar serviço no digital, e que eu considero extremamente importante, eu vou tentar destrinchar e explicar o porquê eu considero esse ponto muito importante. O primeiro ponto é a consistência. Consistência em que sentido? Consistência no sentido de estudo e consistência no sentido de trabalho, tá? Cara, o mercado digital, diferente de todo modelo de trabalho que eu já prestei serviço, já trabalhei até então, que foi no formato CLT, já prestei serviço, já tentei fazer algumas coisas sozinho, basicamente assim, já tentei ter alguns negócios sozinhos. E diferente desses formatos de trabalho mais tradicionais, o mercado digital ele é um mercado que ele evolui com uma constância muito grande, né? Então, existem alguns fundamentos que se mantêm. Exemplo, você ser um bom prestador de serviço, você ter uma mão de obra muito bem qualificada, você ter um produto que de fato resolva um problema real. Isso são fundamentos, né? Então, você tem um bom produto, independente da atualização que venha, do que aconteça no mercado, de alguma forma potencializa, né? Então, existem os fundamentos que eles de alguma forma são imutáveis e eles sempre vão se manter, mas existem pequenas coisas, sei lá, como ferramentas ou como meio para você fazer alguma outra coisa ou como facilidade para você fazer determinada produto, determinado serviço, que seja,
que eles costumam evoluir com muita frequência, né? Exemplo, IA. A IA, ela vem se atualizando cada vez mais frequente, todo dia as coisas elas mudam, todo dia é uma facilidade maior, é uma velocidade de você produzir alguma coisa maior. Então existem muitas coisas que, se você não for uma pessoa muito consistente em trabalho, muito consistente em estudo, muito consistente de alguma forma buscar muitas informações com relação ao que está acontecendo no mercado, existe uma probabilidade muito grande de você ficar para trás, no sentido de que as coisas elas evoluem muito rápido, as coisas elas acontecem muito rápido, existe essa característica no mercado digital para quem presta serviço no digital, né? Sei lá, você está usando uma IA num dia e essa IA você acha que é muito boa, até que, sei lá, você vê uma pessoa que está usando uma outra IA que ela, de alguma forma, ela consegue ser um pouco mais assertiva, ela alucina um pouco menos, aquela pessoa consegue produzir materiais muito melhores, com uma qualidade muito maior, muito mais rápido do que você está produzindo, sabe? Então, de alguma forma, as coisas são competitivas. Você tem um profissional que está mais ou menos no mesmo nível que você, porém, ele está usando um meio, uma ferramenta que é muito mais efetiva do que a sua. Então, de alguma forma, você fica para trás, sabe? Então, se você não for uma pessoa consistente em acompanhar pessoas que estão no topo do mercado, que geralmente essas pessoas costumam trazer atualizações muito frequentes sobre o que está acontecendo, se você não for uma pessoa que, de alguma forma, busca se atualizar recorrentemente, então, sei lá, vez ou outra você entra em algum curso, você compra alguma busca acompanhar pessoas ou entra em alguma mentoria, ou busca de alguma forma estar próximo fisicamente ou de uma forma mais distante assim, de pessoas que consegue te manter atualizado sobre essas questões, dificilmente você vai conseguir se manter, tá? Porque pessoas que contratam as empresas, os projetos, eles buscam cada vez mais eficiência e, obviamente, a IA consegue fazer boa parte dessa eficiência, mas se for um profissional que tem uma capacidade de usar, por exemplo, uma IA para se adequar e para ser ainda mais eficiente, um profissional que tem capacidade de se manter atualizado e que entende que IA ou qualquer tipo de ferramenta é um meio para que você consiga ter mais qualidade com mais velocidade, geralmente você vai perder para esse cara, tá? Então, ser consistente nos trabalhos, ser consistente nos estudos, geralmente é um ponto muito importante, independente da fase que você tá. Geralmente, quando você está no começo, quando você começa a prestar serviço, as coisas são um pouco mais difíceis, né? Porque você não tem todo aquele repertório, toda aquela experiência que geralmente os projetos ou as pessoas exigem. Então, de alguma forma é um pouco mais difícil, mas mesmo se você já está se estabelecendo, se você já está um tempo no mercado, já está 2 anos no mercado, e você de alguma forma está começando a pegar os primeiros clientes, está entrando nos primeiros projetos, é extremamente importante que independente da fase você continue estudando, continue trabalhando, continue buscando informação e de alguma forma entender o que está acontecendo no mercado, sabe? Cara, sei lá, qual que é o tipo de serviço que hoje as pessoas que estão aqui mais buscam, sabe? Será que é um copywriter que ele faz um serviço X ou é um copywriter que ele faz o serviço Y, sabe? Será que é um copywriter, por exemplo, que ele é especialista em legendas de Instagram, mensagens de WhatsApp, ou é um profissional que geralmente ele tem uma capacidade de construir um funil de uma forma geral, sabe? Então hoje, por exemplo, eu percebo, e por ter acesso a pessoas que me passam muito bem isso, eu sei que hoje bons projetos exige muito de profissionais, por exemplo, de copy, se tratando de copy, muito de profissionais que saibam construir funis. Então, pessoas que literalmente com copy, por exemplo, que consegue usar IA, por exemplo, para construir um funil com começo, meio e fim e linkar esse produto a alguma coisa de aquisição, algum produto de aquisição, que esse produto ele vai encher a base desse cliente de leads, que ele, sei lá, linkando algum outro produto um pouco mais caro, ele consiga converter esse lead por um preço um pouco mais, enfim, pessoas que têm capacidade de atrair clientes, qualificar clientes e vender para esses clientes e ainda manter esses clientes, sabe? Serviços um pouco, entre aspas, mais simples, como, por exemplo, desenvolver legendas, fazer mensagens rápidas para o WhatsApp. Esse tipo de serviço que geralmente são copy juniors que fazem, geralmente a IA está conseguindo dominar muito bem isso, né? Então você pega uma IA, você treina muito bem uma IA, você consegue ter constantemente, com muita frequência, uma velocidade muito grande, esse tipo de material e tipo de serviço que é um pouco mais simples, né? Então, geralmente, quando você é consistente, que foi no caso que eu citei aqui agora, que eu tive a informação com algumas pessoas de, sei lá, quais que são os serviços mais exigidos pelo mercado, porque, de alguma forma, tem essa filosofia que eu preciso ser consistente em estar próximo dessas pessoas e absorver, de alguma forma, essas atualizações do mercado. Então, é um ponto muito importante, eu não sei se eu me estendi muito, mas é uma coisa que eu acho muito interessante que você tem que ser constante sempre no trabalho e em atualizações, se manter frequente, se manter sempre estudando, tá? Segundo ponto, cara, que foi muito importante e ainda continua sendo muito importante para mim, de alguma forma você ser emocionalmente desapegado ao tipo de projeto que você faz parte. Explico. É muito natural, e eu passei por essa fase, de, por exemplo, quando você não tem nenhum tipo de cliente, então você está começando no mercado e você vai prestar algum tipo de serviço, você entrar em algum projeto, você conhecer determinada pessoa, você começar a prestar determinado tipo de serviço, e de alguma forma você pensar, sei lá, cara, num plano de carreira, em pensar em como que você vai construir a sua vida com aquela pessoa. Existem as exceções, tá? Eu mesmo conheço, talvez não fisicamente, não de pessoas próximas, mas eu já ouvi falar e conheço pessoas à distância,
de pessoas que nunca tinham prestado nenhum tipo de serviço no digital, de pessoas que até então não tinham o mínimo de experiência e conheceu uma pessoa, começou a trabalhar dentro de um projeto e em pouco tempo, sei lá, a pessoa começou a se especializar muito e passou anos e anos a pessoa continua exatamente com a mesma pessoa. Só que isso geralmente não é a regra, né? A regra geralmente é que você começa a trabalhar com cliente, você pega uma experiência, você sai daquele cliente, você vai para outro, você começa a atender mais clientes, aí você vai coletando uma série de experiências, e aí, que foi o meu caso, com essa série de experiências, você vai basicamente entendendo e decidindo no que você é bom. Então, às vezes, você presta um serviço para um nicho, você vê que você não tem tanta familiaridade com aquele nicho em si, e aí você decide pegar um pouco daquela experiência que você coletou e ir para outro mercado, para um nicho novo para testar. Então, a regra, e geralmente a maior parte das pessoas, como foi o meu caso, a gente pula de clientes em clientes até a gente de fato conseguir se estabelecer de alguma forma e falar, caramba, eu já trabalhei para 10 nichos, eu já trabalhei para 10 tipos de modelo de negócio que são diferentes e agora eu consegui definir basicamente que tipo de nicho eu gosto de trabalhar, que tipo de cliente eu gosto de atender e qual que é o modelo de serviço de projeto que eu gosto de estar inserido, que eu prefiro estar inserido, sabe? É um modelo de projeto de infoproduto que me possibilita de alguma forma receber um pouco mais com aquilo, é um modelo que eu gosto de trabalhar, geralmente tem um tipo de profissional que eu gosto de estar junto, enfim. Então, ter esse desapego é muito importante, por quê? Porque geralmente a gente entra e se a gente continuar sempre com a ideia de que a gente vai entrar dentro de um projeto e a gente vai lidar com aquele projeto pro restante da nossa vida, a gente vai se frustrar, sabe? Então, desapego no sentido de que você tem que determinar um objetivo muito claro. Então, sei lá, se você está entrando como copy, exemplo, coloca um objetivo de quanto que você quer faturar. Exemplo, o meu objetivo de curto prazo é conseguir faturar 10 mil reais todos os meses com consistência, sabe? Então, sem ser, cara, nesse mês, nos últimos 3 meses eu consegui fazer 10 mil, e aí depois eu voltei para 2 mil, depois eu consegui fazer 8 mil, depois eu voltei, sem ter essa alavancagem, assim, esse sobe e desce, sabe? Mas de uma forma consistente, eu tenho o objetivo de conseguir fazer pelo menos 10 mil reais com consistência todos os meses. E se eu me apegar muito dentro de um projeto, ou em um nicho específico, ou a um cliente específico, meio que eu me limito um pouco disso, sabe? Então, ter esse desapego com o meio, com o tipo de cliente, com, sei lá, a ponte que vai me permitir alcançar aquele objetivo, é muito importante para que eu consiga, sei lá, de alguma forma coletar as experiências que eu consiga, que eu preciso basicamente para atingir aquele objetivo e de fato atingir aquele objetivo. Então, o objetivo final ele não muda, sabe? Mas os meios, o tipo de cliente, o modelo de negócio, o nicho que você vai atuar, ele pode sim alterar. É importante que você mantenha o objetivo final de alcançar 10 mil reais, por exemplo, mas que você não fique se limitando muito ao tipo de cliente, ao tipo de modelo de negócio que você vai trabalhar, sabe? Porque já teve alguns projetos que eu comecei a trabalhar, cara, e de alguma forma eu me apeguei ao projeto, às pessoas que estavam no projeto. Então, cara, você tá do lado de gente boa, que é capacitada e tudo mais, você fala, cara, eu tenho coisa a aprender com essa pessoa. E que você vai de alguma forma criando um apego emocional ao projeto, às pessoas que estão dentro do projeto. Só que de alguma forma pensando de uma forma muito fria, de uma forma muito racional assim, você fala, caramba, talvez esse projeto aqui não seja o projeto ideal para mim. Eu não gosto muito do modelo de negócio, ou talvez esse projeto não vai me possibilitar alcançar um objetivo que eu tenho de curto prazo. Então, pensando de uma forma racional, não faz sentido ficar nesse projeto. Então, às vezes faz sentido você sair do projeto, só que você tem um pouco daquele pego emocional, sabe? Então, é importante você entender que cliente, projetos e tudo que você for fazer parte quando o assunto é trabalho em si, ele serve muito mais como meio do que como objetivo final. A não ser que você consiga entrar num projeto de primeira que seja um projeto que case muito bem. Então, é um projeto que te possibilita ganhar dinheiro, é um projeto que, de alguma forma, permite que você continue crescendo com muita frequência e você se torne cada vez melhor tecnicamente, e um projeto que, de alguma forma, te permita conhecer muitas pessoas, ter um network muito bom, trabalhar muito essas experiências que são muito importantes, sabe? A não ser que você consiga e tenha a sorte de cair num projeto assim de primeira, mas eu acho muito difícil, tá? Então, geralmente você vai pegar uns projetos que são um pouco mais, entre aspas, menores, geralmente você vai atender clientes que não são clientes tão grandes, mas todos servirão de alguma forma como repertório, como aprendizado, e você vai coletando o aprendizado que você teve em cada um, e aí você vai migrando. Então, entra no projeto, começa a trabalhar com o cliente, você, caramba, beleza, não é um projeto que eu quero fazer parte para sempre, mas eu acho que se eu ficar aqui, sei lá, por 6 meses, talvez seja bom, porque eu consigo coletar algum aprendizado, sei lá, juntar uma grana, levantar um caixa que eu preciso para dar um win em algum outro projeto, sabe? Então, entender que clientes, projetos e todo tipo de modelo de negócio que você vai entrar, pelo menos no começo, ou até, né, não, né, não sei, ele serve muito mais como um meio do que como um resultado final. Então você vai entrar para ficar para sempre naquele projeto ou para sempre com aquele cliente, porque geralmente isso não acontece, é muito difícil, tá? A não ser que você seja uma exceção e geralmente não é o que acontece, fechou? Então, primeiro, seja consistente. Segundo, tenha esse desapego emocional entendendo que cliente é meio e basicamente não é o fim, e que o fim é basicamente aquilo que você vai determinar de alguma forma para você alcançar, e que clientes eles servem como experiência, como obviamente você vai agregar valor, mas servem muito mais como experiências e meios para que você consiga atingir seu objetivo final, tá? Basicamente isso. Terceiro, ponto, cara, é ter muita cautela, basicamente é meio que uma ligação entre os dois primeiros pontos,
mas tem muita cautela com o tempo que você deposita em qualquer tipo de projeto, tá? E eu vou tentar explicar isso de uma forma muito breve para não estender muito, porque eu já tenho um pouco dessa mania de me estender um pouco. Mas quando eu digo cautela, cara, eu digo que é muito normal, tá? E eu tive, pelo menos, sei lá, acho que eu tive essa fase, assim, talvez eu tenha ficado uns 3, 4 meses nessa fase, mas a gente que vem, eu digo eu, por exemplo, de um modelo de trabalho muito tradicional, então eu trabalhava CLT, eu saía de casa para trabalhar, eu sempre trabalhei muito longe, então eu ia pro centro da cidade, pegava duas, três condições para chegar no serviço, e era sempre muito puxado, eu passava muito tempo em trânsito, era muito interessante, chegava em casa, por exemplo, numa sexta-feira eu não queria entender, não queria saber nada sobre trabalho, então eu só queria pegar aqueles últimos 2 dias da semana que eu tinha para não pensar em qualquer tipo de coisa que não seja relacionada a trabalho. É muito natural quando a gente migre, a gente deixa de trabalhar no modelo de trabalho muito de serviço tradicional e a gente passe a trabalhar no mercado digital. É natural que de alguma forma a gente se acostume, a gente se acomode. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a prestar serviço no digital, você tem uma flexibilidade que você até então nunca teve, né? Então você começa a ter um pouco mais de controle sobre os seus horários. Então geralmente você presta serviço PJ e PJ não tem exclusividade, você tem basicamente a responsabilidade com relação às demandas de trabalho que você vai fazer. Geralmente você consegue ficar um pouco mais confortável. Então às vezes você pega um cliente que te paga 2, 3 mil reais e não exige a da sua alma. Então 6 horinhas por dia, por exemplo, você consegue pegar um cliente assim, acontece, sabe? Então, geralmente, com muito menos esforço braçal e operacional, você consegue fazer a mesma coisa ou até mais dinheiro do que você fazia quando você trabalhava no modelo tradicional. E qual que é a merda disso? A merda é que você se acostuma. Então, você acaba ficando muito tempo, às vezes, acostumado e acomodado em um tipo de serviço, um tipo de cliente, por você literalmente estar um pouco mais confortável, sabe? Porque você era acostumado a fazer um determinado tipo de serviço e agora você está fazendo num outro formato, num outro tipo de negócio diferente, e acaba que de alguma forma a gente tende a se acostumar. Mas o problema é que quando a gente se acostuma de alguma forma, e já aconteceu comigo também algumas vezes, sei lá, projeto que eu sabia que eu não precisava ficar tanto tempo e que não tinha necessidade de eu ficar tanto tempo, mas eu passar um pouco mais de tempo do que era necessário, por conta desse desconforto, mas acaba que, por exemplo, o primeiro ponto que eu falei da consistência, de que o mercado ele muda muito tempo, em muito pouco tempo, então acaba que às vezes você fica confortável e você não fica muito atento às coisas que estão acontecendo e o que o mercado está exigindo dos profissionais que estão subindo, você fica muito confortável nesse seu, você vai perdendo muito o time das coisas, sabe? Então, às vezes, o mercado ele começa a se especializar um pouco mais, as pessoas começam a exigir uma série de habilidades que você não está desenvolvendo e você vai perdendo um pouco do time. Até chegar no momento, por exemplo, que esse projeto que você está um pouco mais acomodado, esse cliente que você está um pouco mais, entre aspas, tranquilo, fala que não precisa mais de você, ele não tem nenhuma relação contratual que te impeça de mandar você embora, só tem basicamente um contrato ali que é de 15 a 30 dias e acaba que você fica na mão, tá? Então, é muito importante que a gente tenha muita cautela com o tempo que a gente vai depositando nas coisas, porque as coisas passam muito rápido. Em um ano, por exemplo, prestando serviço no digital, a mudança que as coisas têm, a forma que as coisas acontecem é muito diferente de você trabalhar um ano no modelo tradicional. Então, geralmente as coisas elas costumam evoluir com um pouco mais de lentidão do que aqui, sabe? Então, um ano no digital, de alguma forma, é muito tempo comparado ao modelo tradicional, sabe? Sei lá, você trabalhando todos os dias com consistência, estudando todos os dias, no período de um ano, prestando serviço aqui no digital, você consegue ter um crescimento absurdo, sabe? De amplitude de conhecimento, de amplitude de como que você enxerga as coisas aqui dentro. Diferente se você, por exemplo, é um profissional que faz um trabalho mais tradicional ali, que não tem não valoriza tanto essa questão de você aprender com consistência, de você de alguma forma se desenvolver com muita consistência, sabe? Então, ter cautela no sentido de, cara, cuidado, às vezes você tá muito tempo no projeto, que esse projeto não tá te agregando muito, só que sempre que de alguma forma você está um pouco mais confortável e você percebe que aquele trabalho, aquele cliente não tá exigindo tanto de você e nem basicamente sobre as coisas que você sabe fazer naquele momento, mas não está exigindo que você continue avançando tecnicamente para que você consiga atender mais demandas que aquele projeto está te entregando, geralmente esses projetos eles têm uma probabilidade maior de te manter um pouco mais estagnado, e se você fica um pouco mais estagnado, você acaba perdendo para os outros profissionais que de alguma forma conseguem se desenvolver com mais velocidade, sabe? E que de alguma forma são um pouco mais cautelosos com o tempo, tá? Então, uma coisa que eu costumo fazer muito, cara, sei lá, a cada 15 dias eu paro e eu fico, às vezes eu até escrevo mesmo, e eu costumo pensar no quanto que aquele projeto que eu tô fazendo parte, ou quanto aquele cliente que eu tô atendendo, tá exigindo de mim, sabe? Então, se eu vejo que é um projeto que, sei lá, passou 20 dias, passou um mês, e eu percebo que eu estou um pouco estagnado, eu tô fazendo as mesmas atividades sempre, eu tô tentando ter algum avanço e as coisas não estão acontecendo muito, eu tô percebendo que de alguma forma eu não tô tendo um crescimento tão grande tecnicamente falando, e eu já começo a ligar um alerta, sabe? Porque eu fico, caramba, talvez em outro projeto eu estaria com uma intencionalidade um pouco maior, eu estaria me desenvolvendo tecnicamente um pouco mais e com a probabilidade de ganhar mais dinheiro lá na frente, sabe?
E, cara, sei lá, se você pega no nível de comparação, eu sempre falo muito disso aqui, eu sinto que as coisas elas são muito competitivas, né? Então, exemplo, você vai se candidatar para uma vaga, cara, a pessoa ela vai analisar o seu currículo, ela vai analisar as suas respostas, o que você se candidatou com o de outra pessoa. Então, de alguma forma, você está se comparando com as pessoas, né? E se você fosse comparar com uma pessoa que está numa pegada muito mais intensa e que está crescendo muito mais do que você, tecnicamente, e tanto de intenção também, você vai perder, sabe? Então, é basicamente isso. Eu acho que você tem que ser o mais cauteloso possível com relação ao tipo de projeto que você está atenção e o mais cauteloso possível com relação ao seu tempo, tá? Então, dedicar seu tempo a bons projetos, dedicar seu tempo a bons conteúdos, e quando eu digo bons conteúdos, não é você se absorver muito sei lá, ser uma pessoa que consuma muitas informações, mas ser uma pessoa que consuma as informações certas, sabe? Eu tô aprendendo muito isso com o cara que eu tô fazendo a mentoria dele agora, que é o Gabriel, e ele fala muito disso. Ele fala, existem coisas que você deve saber e você deve saber desempenhar muito bem, e existem coisas que você pode aprender, que você pode desempenhar muito bem, sabe? É sempre uma prioridade muito grande a gente dar atenção às coisas que a gente deve fazer. Exemplo, cara, não sei, qual que o nível de importância e o nível de exigência de importância, de uma forma geral, que tem eu sentar e ler um livro desse daqui, que é o livro do Eugênio Schwartz. Cara, o nível de importância é muito grande, porque aqui existe muita coisa que eu posso ler aqui agora, eu posso entender essas coisas, eu posso compreender essas coisas, e eu tenho uma probabilidade muito grande de aplicar essas coisas no que eu faço hoje, que é o meu trabalho como copy. Agora, sei lá, eu posso me dar o direito de estudar algumas outras coisas, como por exemplo, eu comprei esse livro essa semana, e chegou hoje, Meditações do Marco Aurélio. Não necessariamente eu devo estudar isso agora, mas eu posso estudar isso agora. Mas, por exemplo, esse tipo de conteúdo que é relacionado à copy, que é relacionado ao que eu faço todos os dias, eles têm uma prioridade maior, dadas as outras fontes não as outras fontes, mas as outros, né, aos outros tipos de informação que eu vou consumindo, sabe? Então existem conhecimentos que eles são úteis para você, mas que não necessariamente eles são obrigatórios e eles são prioridades para você fazer agora, sabe? Então tenta consumir o máximo de informação, o máximo de conteúdo de aprendizado possível, que seja muito relacionado às coisas que você está fazendo no momento, sabe? Então, sei lá, se você é um copy que você está prestando muito serviço, por exemplo, de estar fazendo muita página de vendas, cara, tenta consumir o máximo de conteúdo possível com relação à página de vendas. Nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, eu desempenho muito mais anúncio, eu faço muito anúncio com muita frequência. Então, é natural que eu vá dar um pouco mais de atenção para tipo de conteúdos que falem sobre anúncio, sabe? Porque tem uma relação muito grande entre as coisas que eu consigo estudar, que eu consigo absorver e que eu consigo, de alguma forma, colocar em prática, sabe? Então, saber filtrar também o tipo de conteúdo que você consome é uma coisa muito importante e muito interessante. Fechou? Turma, basicamente é isso, tá? Eu tava pensando muito sobre essas coisas ontem, eu falei, cara, eu acho que de alguma forma faz sentido deixar documentado isso daqui, porque basicamente são algumas percepções que em pouco tempo, 2 anos por mais que seja muito tempo dentro do mercado digital, se você pega de uma forma geral, de uma forma um pouco mais ampla assim, né? Na questão do trabalho é pouco tempo, e por mais que seja pouco tempo, são 3 pontos assim que eu costumo observar, que eu já, cara, de alguma forma já pensei bastante, eu falei, caramba, esse ponto é uma coisa que eu devo sempre manter em mente, é alguma coisa que eu sempre tento, de alguma forma, eu devo manter próximo a mim, porque são pontos importantes e que, de alguma forma, me mantém crescendo, sabe? Então, são pontos que eu pensei assim, que eu falei, cara, vou deixar documentado porque eu acho que possa ser que seja útil para alguém que esteja assistindo, e se você, de alguma forma, presta serviço, vai prestar serviço no digital, eu acho que é muito interessante você dar atenção para esses pontos, porque pode fazer uma diferença muito grande em como que você consegue tracionar um pouco mais desse mercado, sabe? Pensando dessa forma, eu consegui, por exemplo, pegar meu primeiro cliente, eu consegui engatar no segundo cliente, eu consegui fazer parte de bastante projeto, e hoje eu consigo estar dentro de um projeto, por exemplo, que é um projeto muito bom, porque eu sempre menciono aqui, e que é um projeto que tem gente muito boa, sabe? Tem gente muito capacitada, gente que, por exemplo, assiste o podcast das pessoas que estão dentro desse projeto, então de alguma forma, são pessoas que eu admiro muito e cara, não sei. De alguma forma eu não conseguia ter uma previsibilidade de quando que eu iria entrar no projeto assim. No projeto que fatura bastante, no projeto que me dá a oportunidade de crescer, que me dá uma previsibilidade. E de alguma forma uma previsão de, cara, uma probabilidade basicamente, uma clareza de se eu vou ganhar mais dinheiro ou não, sabe? Então é um projeto que eu tenho certeza que se eu continuar me desempenhando bem, se eu continuar sendo muito intencional, aprendendo esse tipo de coisa, eu vou conseguir ganhar uma grana legal lá na frente. Então, eu consegui sair, por exemplo, da fase de você simplesmente pegar qualquer tipo de projeto. Então, não vou atender porque eu preciso muito por causa do dinheiro e porque eu preciso disso agora para estar um pouco mais, entre aspas, seletivo, sabe? Então, foi pensando desse jeito que eu consegui, entre aspas, ter um pouco mais entre aspas, dessa tranquilidade e de alguma forma fazer parte de projeto que hoje eu tenho certeza que me permite crescer, me permite aprender bastante coisa e continuar desempenhando as coisas de uma forma muito constante assim, sabe? Então, basicamente é isso, tá? Eu espero que de alguma forma tenha sido útil para você. Se você
curtiu o conteúdo, se você achar que tem mais algum ponto, se você presta serviço no digital e acha que tem, sei lá, algum ponto que você possa complementar ou tem alguma coisa que você pensa diferente, comenta aqui embaixo que a gente consegue trocar uma ideia, ou se você se sentir confortável e achar que for necessário, pode me chamar no Insta também que a gente discute sobre esse tipo de assunto. E é isso, viu? Fechou? Uma ótima semana por aí, que você consiga alcançar as coisas que você estabeleceu para você e até semana que vem. Valeu!